Se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho. Segunda-feira maravilhosa, cheia de paz, tranquilidade. Todo mundo já, a maior parte já está na luta, trabalhando, trazendo o seu pão para dentro de casa. Na verdade, na pré-histórica nós saímos, né, armado com as nossas ferramentas primitivas e íamos em busca da caça, né? A partir que o ser humano começou a ser carnívoro, né, de lá para cá, eles realmente caçavam. E as caças não eram muito fáceis, né? Porque, né, ninguém quer morrer. Ela corria, né, deles. E às vezes eram grupos, né, para pegar mamute e outros animais maiores, de porte maiores, né? E os animais traiçoeiros, né, que também emboscavam os caçadores. Não era só os caçadores que caçavam animais, os animais também caçavam os caçadores, né? Tem aí não o mito da caverna de Sócrates, mas tem o mito da caverna onde eles se protegiam dessas grandes feras. E essas grandes feras atacavam e comiam eles mesmo. Era uma guerra. Gente, precatórios, né? Parece que realmente parece, tá? O José Aparecido, ele não vai te dar uma informação. Quando é informação precisa, eu falo que é precisa e vocês podem acreditar que é precisa. Quando eu falo parece, é porque está tendo indício, sim, você entende? Até lá, um abraço para o Gilmar Mendes, né, do Supremo Tribunal Federal, né, que, enfim, tem aí desempenhado o seu papel como ministro e tem nos abençoado também, gente. Indiretamente, né, ele também tem nos abençoado. Né? E, na verdade, todo o sistema desse país, né, está assim alinhando, porque não tem como, gente. O sistema está mudando no mundo todo, certo? Quem não entrar no sistema fica para trás. Às vezes um amarra de um lado, outro amarra do outro, outro faz um corpo mole, o outro não aparece, aí tem uma votação, aí não dá quórum, né? Quórum é quando não tem um número suficiente, né, de parlamentar no plenário, no momento, para assim discutir a matéria. Enfim, tem muita coisa que acontece no país inteiro e o país está se movimentando para essa nova era econômica mundial, ok? O Dinas já está assim afiado, né? Que as pessoas de lá, né? Petróleo, e o petróleo tá se esvaindo, né? A gente vê aí muita manifestação, muitos cientistas em prol do melhoramento do mundo, do globo, da Terra, né? Então, temos também aqui notícias aí da base de Alcântara, né? O tempo está mais quente porque na rotação da Terra, a Terra está mais perto do Sol. Então, por ela estar mais perto do Sol, a Terra se torna um pouco mais quente. E tem um dado curioso, gente. Se a Terra se aproximar 1 metro se o Sol se aproximar 1 metro, gente, sabe o que é 1 metro? 1 metro, se ele andar 1 metro para frente, um exemplo, né, que o Sol não anda. O Sol circula esse universo junto com a gente, não é verdade? Ele é um carrossel, um passeio. Se ele ficar 1 metro, tudo aqui pega fogo. Então vocês imaginam que o poder de Deus, ele segura o equilíbrio, né? Aqui pelo o eixo rotatório da Terra. Um abraço para o pessoal lá da base de Alcântara. Eles realmente são pessoas que estão observando o céu, viu, gente? Eu até brinco, eu falo assim, quando eu era criança, eu ficava apontando estrela, dava berruga, não é? Que é uma cultura judaica, né? Quando na virada do Shabá, né? Na virada não, na primeira estrela que surgia, né? Nós temos o costume de apontar para aquela estrela e proferir uma bênção. Mas, como na época da Inquisição, né, o rei Fernandes da Espanha, toda aquela história que vocês já sabem, né, tiveram que ter os imigrantes do mundo todo, né, Portugal, Espanha, foram os que mais afetaram a nossa cultura. Então,
Muitos foram para muitos países. No Brasil, as culturas judaicas elas ficaram escondidas. Por quê? Por causa da Inquisição. Houve o processo da Inquisição aqui no Brasil? Sim, houve. Pessoas foram arrancadas, tiradas daqui, colocadas sob julgamento e muitas foram torturadas e mortas e enfim. Então o judeu apontava a estrela para que ninguém ficasse sabendo que aquilo era um ritual nosso, né? Porque era tudo muito escondido, né? Aí veio-se o mito de quando você aponta uma estrela, nasce uma verruga no seu dedo. Era para evitar que alguém visse, né? Os nossos preceitos, as nossas mitzvah, né? As ordenanças do Eterno em relação ao povo judeu, né? E o benção mãe, benção pai. Você já deu benção ao seu pai hoje? Você já deu benção à sua mãe? Menino, você que está aí no canto, estou falando com você. Você já deu benção ao seu pai hoje? Então, a bênção era também um ritual judaico, onde tudo foi muito escondido porque havia muita perseguição, ok? Sentem, crianças. O tio José Aparecido vai contar uma história. É uma história adaptada de Nelson Rodrigues, né? A gente fala a fonte aqui porque direitos autorais pega mesmo, né? Senhor, adaptado por mim, é claro, né? Eu mudo tudo. O senhor Orlando, um homem muito conceituado, pai de família, onde ele ia, voltava, um empresário bem sucedido na cidade, ele andava para todo lado, as pessoas chamavam o senhor Orlando para batizado, casamento, ele era a sensação do momento. Toda festa naquele lugar que não tinha o senhor Orlando, realmente as pessoas ficavam atordoadas. Olha, o senhor Orlando não veio. O senhor Orlando era um homem tão ocupado com a família ilibata, com seus filhos bem cuidados, educados. Ele quase que não conseguia, às vezes dormir à noite, porque as pessoas batiam na porta dele, né, querendo algum conselho, querendo alguma posição. E o senhor Orlando, muito prestativo, ia lá, conversava com todo mundo e quase que recebe a chave da cidade e já tinha pessoas na cidade que queria que o senhor Orlando fosse o prefeito da cidade. De repente, um belo dia, o senhor Orlando tinha que viajar e tudo, a esposa estava fora de casa fazendo compra, os meninos estavam no colégio, a empregada não estava no momento, e ele chegou, tinha que viajar, pegou o armário dele, abriu o terno, aquela coisa toda e tal, mas ele procurou uma cueca e ele não achou essa cueca. E ele foi procurando, aquele desespero, a hora passando, ele tinha um compromisso. O senhor Orlando não faltava a nenhum compromisso. E ele olhava aquele... Achou. Infelizmente ele achou uma calcinha. Ele não achou a cueca. Como não tem costume de ficar só com a calça e ter sempre uma proteção, etc, 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 o senhor Orlando vestiu aquela calcinha. Vestiu aquela calcinha, naquele apavoramento todo, vestiu toda a sua roupa, seu terno, e atravessou, saiu de casa, atravessou a sua rua. De repente, passa um carro e mata o senhor Orlando. Mas o fato é que quando o pneu do carro passa, rasga a calça dele e a calcinha fica exposta. Meu Deus, a cidade toda envoroçada olhou para o senhor Orlando e falou assim: meu Deus, logo o senhor, senhor Orlando, logo o senhor, olha só o que o senhor está fazendo. Morto no caixão, a viúva muito envergonhada, olhava as pessoas rindo. Ah, sabia, o senhor Orlando era uma bichona, tá vendo? É aquela máscara do homem fazer, isso é uma bichona. Enfim, gente, talvez você constrói a sua vida inteira, e tudo que você faz é certo e as pessoas até aplaudem você. Mas um defeito, um erro, tudo que você construiu cai. Infelizmente o ser humano é assim. Muitas pessoas que estão aí, né, em cárceres, são realmente pessoas que se preocuparam com as pessoas aqui. E por um desvio de conduta, às vezes, por uma coisa que o trouxe a estar na posição que está, ele já é o cara que não vale nada, que não presta para nada, não serve para nada, e fica todo mundo nesse burburinho. Gente, a gente tem que entender uma coisa.
certo? Nós estamos num processo muito sério e é um processo que vai mudar o país inteiro. Como eu falei, o povo de Israel, ele foi até certa parte, certo? Os líderes, e daquela ponta em diante, o povo seguiu o caminho normal. Hoje o nosso líder chama banco, né? Sistema de pagamentos, né? Mesas pagadoras. Esse hoje é o nosso sistema. E é eles que estão agora nos conduzindo a sim estarmos líquidos dentro da proporção que realmente tem que ter. Sabe? Que nós não sejamos as pessoas que ficaram olhando o Sorlando. Porque de repente, gente, o Sorlando ele fez um bom trabalho e todo bom trabalho ele é honrado diante de Deus. Ok, pessoas? Fiquem tranquilos, os precatórios realmente estão na linha de pagamento, tá bom? A gente está vendo se o governo quer protelar, se o governo quer parcelar. Quero também deixar bem claro para todos vocês que alguns precatórios, dívidas externas do governo, como dívida agrária e outras, certo? Não são títulos que têm contrato de doação. Há títulos, gente, que sim, tem que ter uma obrigação de doação, porque ele é muito surreal, muito grande o valor. Então, cabe ali, que não machuca ninguém, um pouco sim de doação monetária. Mas algumas precatórias não têm isso. Algumas pessoas fizeram, né, parcelaram aquela precatória em frações onde aquilo se tornou aporte, que foi a resolução 107 do Banco Central. Isso tudo é real, isso tudo está acontecendo, ok? Gente, fiquem todos com Deus, não olhe para o seu Orlando, ok? Olhe sim pela virtude, pelos feitos que o senhor Orlando fez, que se não é o senhor Orlando, né, a nossa cidade não estaria do jeito que está. Então nós devemos sim, devemos observar todos eles, ok? Mas que todos eles têm uma grande parcela nesse processo, né? E honra seja dada a quem realmente tem honra, né? Então o senhor Orlando é um homem, é uma mulher honrado, ok? Porém, aconteceu e todo mundo achou que o senhor Orlando já não valia mais de nada. Vale sim, viu, gente? A Bíblia manda honrar aquele que tem honra, tá bom? Gente, fique com Deus. Estamos aqui na segunda-feira esperando realmente as coisas acontecer, né? Temos contato direto em Brasília, direto onde é o COAF, né? Toda aquela situação, para ver como é que está a movimentação desses precatórios e também dessas bênçãos aqui, que pendrives e muitas coisas de locação, de ligar, a coisa toda, que já está ligado, testado, aprovado, pronto. É só apertar esse botãozinho. Ô, gente, fiquem todos com Deus e tenham todos uma segunda-feira abençoada.